Olá, a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Dúvidas Bíblicas. Meu nome é Lúcia Helena Macedo e a dúvida bíblica do dia é: existem línguas estranhas? Bem, essa é uma dúvida que tem batido na porta de muitos. Muitos crentes, descrentes, acabam questionando esse dom espiritual, exatamente porque muitos não entendem a interpretação das línguas e não entendem aquilo que se está sendo falado. Então, existe um levantamento muito grande em algumas pessoas, um questionamento grande sobre esse dom espiritual que Deus deu na terra, para o povo dele. Cada um recebe um dom. Então, para tirar toda essa dúvida a respeito das línguas estranhas e jogar por terra de uma vez toda e qualquer dúvida a respeito dos dons de língua, vou estar pedindo vocês que examinem o livro e abram o livro sagrado, a Escritura Sagrada, tá? No livro de Atos, capítulo 2. Eu vou estar lendo aqui com vocês, o texto que é sobre a descida do Espírito Santo. Que eu não posso estar falando sobre o dom de línguas sem estar antes lendo sobre a descida do Espírito Santo. Lemos: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Bom, essa primeira parte aqui do texto deixa bem claro, tá bem claro que sobre a descida do Espírito Santo. E que o Espírito Santo usou todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar, com línguas estranhas, línguas as quais esses que estavam questionando entenderam. Por que eles entenderam as línguas? Porque o Espírito Santo, ele dá a língua e ele mesmo dá a interpretação como ele aprouver a quem ele quiser. Então, ele permitiu que eles entendessem o que eles estavam falando naquele momento.
E eles estavam falando em suas próprias línguas, né? Então, nesse texto aqui, muitos pegam esse texto e acabam passando uma descrença para alguns. Por quê? Para que muitos não creiam que o Espírito Santo pode usar através das escrituras, através das línguas, através dos dons de línguas. Então, a escritura sagrada, ela deixa bem clara que eles falavam em línguas e que o Espírito Santo que concedeu a eles entender o que eles falavam através daquelas línguas. Então, para ir mais além nesse texto, vamos abrir aí em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, e no versículo 10, que fala também, fala de outros dons, né? Que nós sabemos que não existe só o dom de línguas, mas quando o Espírito Santo batiza, né, um seguidor de Cristo, o que segue o cristianismo, quando ele batiza, ele também dá outros dons. Então, e diz aqui, a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir o espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Aqui o Senhor diz que dá a interpretação das línguas. E muitas vezes Deus usa aquele próprio que está falando a língua para poder interpretar no momento, para que todos entendam o que Deus está falando. E há casos que Deus, ele não interpreta, que só aquele que está falando que entende, que entende e muitas vezes não entende, que é um código de Deus com aquela pessoa. Aí diz aqui embaixo, no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ele dá a cada um, né, como ele quer. Aí aqui eu vou mais à frente, que diz sobre o dom de línguas também, que é o 1 Coríntios, o 14, né, que fala o dom de profecia superior de línguas, né, o dom de línguas, porque o dom de línguas, como diz a palavra, as línguas espirituais é um dom que Deus dá, é um dom celestial. Então a gente não pode ignorar esse dom e não podemos debochar e nem zombar dos dons que Deus dá aos profetas, aos seus escolhidos, porque Deus dá esses dons e muitos zombam. Tem pessoas que tentam imitar essas línguas, e isso é uma zombaria. E de Deus não se zomba, com as coisas celestiais não se brinca. Muitas vezes Deus perdoa até mesmo por causa da ignorância, por não conhecer as escrituras sagradas, né? Então a gente tem que ter o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, para que você possa julgar ou não se aquilo é ou não do Senhor. E quem não tem o dom de interpretar, peça, que Deus até pode dar o dom de interpretar as línguas. E muitas vezes Deus não dá, é um mistério dele. Então existe variedade de línguas, olha aqui, porque a língua estranha, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui fala exatamente que existe essa língua estranha e que nem todos podem interpretar. Não está dizendo que é a língua da própria pátria. A língua estranha, Deus pode dar do jeito que Ele quiser. Ele pode botar o profeta para falar em inglês, em francês, em japonês. Ele pode dar o antigo grego, tá? Ele pode dar o octa, acho que é o octa, se eu não me engano, que é uma língua morta. Ele pode dar a língua dos anjos, a língua que ele quiser. Mas isso não quer dizer
que não existam os dons celestiais das línguas, que esse dom não existe. Já vi grandes pregadores falando que não existe. É como se você tivesse matando e enterrando os dons espirituais do Espírito Santo. E as coisas do Senhor não se enterram, não tem como se enterrar. O que Deus deu, deu e acabou. É dele, é bíblico, está na Bíblia, tá? Já pertencia a uma igreja tradicional que realmente ensinava que esses dons aqui não existem, que matam os dons do Espírito Santo, que existem. Os dons existem, o batismo do Espírito Santo é real. Deus fala através dos profetas, Deus fala através de sonhos, visões, língua, interpretação de língua, dom da ciência, né? Dom do conhecimento. Fala dom da ciência, só quem é médico? Não. Dom do conhecimento, dom de discernimento da palavra. Dom de discernimento de espíritos. E você vai ter também o discernimento da palavra do Senhor. Então Deus dá como lhe aprouver. Se Ele quiser, Ele dá vários dons para uma pessoa só, se Ele quiser. Mas os dons, eles não podem. Você não pode tentar enterrar o que Deus colocou. Você não pode tentar afogar o que Deus deixou na Escritura Sagrada. Você pode ser um estudioso, você pode ter feito seminário, você pode ter estudado várias livros, você pode ter lido a Bíblia 1000 vezes. Não interessa. O que interessa é o que está na Escritura Sagrada. E eu estou aqui falando a verdade. Porque um dia eu examinei Escrituras Sagradas, eu li sobre os dons espirituais, e eu leio sobre os dons espirituais, e eu vivo os dons espirituais. Então eu não vou renegar, eu não vou negar o que Cristo deixou para a gente aqui. Ele saiu, mas Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo, Ele deixou os dons celestiais, para que através desses dons Ele possa se comunicar com o povo dEle, que Ele possa se comunicar com quem Ele quiser, com quem quiser Ele. Quem quiser ouvir, Ele vai falar. Quem acreditar, Ele vai falar. Quem der ouvidos, Ele vai falar através do Espírito Santo. E Ele fala. Ele fala através das línguas estranhas. Ele pode falar do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser interpretar, Ele interpreta. Se Ele não quiser, Ele não interpreta, porque Ele é Deus. Então, nunca podemos debochar ou desfazer daquilo que Deus deu, daquilo que Deus deu na terra. Não podemos tentar enterrar ou abafar ou esconder aquilo que Deus deixou para a gente. Seja quem for, seja pastor, seja quem for, não vai conseguir enterrar aquilo que Deus colocou para a gente. O conhecimento que você tem na Escritura Sagrada, ninguém pode apagar. Se você tem o conhecimento da palavra, ninguém vai tirar o teu conhecimento. Então eu estou passando aqui para vocês o que eu entendi, o que eu vivo, tá? Eu vivo vários dons celestiais. Eu não renego os dons que Deus me deu. E eu creio na Escritura Sagrada e eu passo o que está aqui. Eu passo a verdade, porque é o que eu venho falando nos vídeos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que conhecer a Escritura, tem que examinar a Escritura Sagrada. Porque ainda que venha mesmo um anjo vestido todo de branco e fale que não, se você tiver o conhecimento da verdade, ninguém vai poder te enganar. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois que eu conheci essa verdade, ninguém mais me confunde. Ninguém mais vai me tirar do foco. Ninguém mais vai dizer que o Espírito Santo não usa, não fala. Porque ele usa, ele fala. É do jeito que ele quiser. E as línguas, a interpretação do jeito que ele quiser. Porque se fosse
Se fosse o dom das línguas da própria terra, você receberia e você ficaria falando aí à vontade, onde você fosse, mas não é assim. Você tem que estudar, que aí já é um talento, é diferente de um dom. Você tem que estudar aquela língua, você tem que estudar o inglês, você tem que ir para um colégio, você tem que passar na prova. Ou se a pessoa mora naquele país, a pessoa vai acabar aprendendo algumas linguagens, vai aprendendo com o tempo. Mas não, o dom do Espírito Santo, você fala na hora, e se ele quiser, ele vai dar a interpretação na hora. Se ele não quiser, ele não vai dar. E se você tem um dom de interpretação, ele pode manifestar o seu dom ali na hora. E você interpretar, ou outra pessoa interpretar também. Mas é um dom. E a gente não pode ignorar nenhum dom que Deus deu na terra. Não podemos ignorar nada do que Deus nos deu na terra. Porque o Espírito Santo, ele se entristece com isso. E Deus não toma por inocente quem zomba do nome dele. Tem muita gente que zomba das línguas. Tem que ter muito cuidado, porque Deus não toma por inocente. Então, eu estou passando aqui para vocês, jogando por terra toda e qualquer dúvida a respeito dos dons de línguas e os dons também celestiais, que são vários. Tá? Tem vários dons repartidos que Deus deu na terra. Então, que vocês fiquem com essa verdade. Espero que a dúvida tenha caído por terra. Examine a Escritura Sagrada, examine o livro, a Bíblia. Estudem, leiam, tá? Mas não tem maior interpretação, não tem maior coisa que vai tirar a dúvida do que o Espírito Santo. Ele vai te dar certeza, porque quando ele habita em você, seja o dom que for, ele vai te dar a certeza, ele vai dar o dom da fé, ele vai colocar vários dons, que tudo é dom do Senhor, dom da fé, dom do amor, então tem vários dons. Então não podemos ignorar os dons celestiais, o batismo do Espírito Santo, que Jesus, quando saiu, deixou na terra. A gente não pode ignorar isso, tá? Então eu deixo essa mensagem para vocês. Vou fazer uma oração e encerrar esse vídeo com a graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradeço a Ti por mais esse vídeo, por mais essa dúvida, Senhor, tirada. Agradeço por cada vida. Peço a Ti, Senhor, que essa palavra venha alcançar pessoas, venha trazer discernimento, libertação, e que toda dúvida, todo espírito de dúvida caia por terra, Senhor. Abençoa cada um de nós. Esse é meu pedido e agradecimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a todos que me acompanharam até agora. Se puder, você deixa o seu joinha, compartilhe. Se quiser, comente. Agradeço a todos. Então, se assim o Senhor permitir, se Deus quiser, estarei de volta com mais uma dúvida bíblica do dia. Tchau!